Olá, meus queridos, tudo bem? Gente, olha, na aula de hoje nós iremos fazer a correção da atividade sobre artigo de opinião, certo? Então, hoje nós vamos fazer a correção da parte 2, não é? Sobre o artigo de opinião, chega de violência. Então, vamos à correção da atividade. Então, unidos dos cadernos de vocês, da atividade de vocês, gostaria que vocês lessem mais uma vez o texto, né? Vocês parassem novamente, parassem o vídeo, não é? Antes de fazer a correção, certo? Depois da leitura do texto, aí vocês acompanhem comigo a correção, certo? Então, na primeira questão, pede que você localize no texto uma opinião, certo? Então, a opinião é o que o autor do artigo acha, o que ele pensa, não é? É a visão dele, como ele observa um fato, certo? Uma situação. Então, tem umas duas opiniões dela. Eu coloquei para vocês o seguinte: o que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos, ou seja, com relação ao fato da violência contra a mulher, para ela, na opinião dela, o pensamento dela sobre isso é justamente o quê? Que para as mulheres o que falta o que é coragem, não é? Terem coragem para denunciar. Então, essa é o quê? A gente pode dizer que é uma opinião, certo? E aí, ele está também pedindo aí para você localizar um fato. O fato, gente, ele é o acontecimento em si, é uma situação, ele não é, você não vai modificar aquele fato, né? Já a opinião lembra, no nono ano principalmente, que a gente pode mudar de opinião, não é? Sobre determinado fato. Já um fato, não, ele é imutável, você não consegue mudar um fato. O que aconteceu, aconteceu, acabou, não é? Não volta, certo? Então, tem vários fatos, né? Dentre os fatos que ela cita no decorrer do texto, a gente pode também dizer o seguinte, que a cada 12 segundos uma mulher é violentada. Isso é um fato. É o que acontece, né? É o que a gente vê nos noticiários seguidamente, né? Todos os dias, o relato. Também tem uma passagem que fala sobre a criação da Lei Maria da Penha. A gente também, vocês também poderiam ter colocado essa passagem do texto, né? Sobre a criação da Lei Maria da Penha. Também é um fato. São vários fatos que ela coloca lá no texto, que você pode também ter respondido, tá ok, certo? Apenas foi um dos que eu encontrei, que eu achei por bem responder aí na letra B. Já na segunda questão, fala o seguinte: a aluna Débora, né, que é a articulista, né, quem foi que escreveu esse artigo de opinião chega de violência, ela enumerou vários fatos, né, enumerou fatos que contribuem para a discussão entre casais. Então, você vai escrever abaixo esses fatos. Então, eu coloquei aqui também, depois, quais são os fatos, né? A vinda dos filhos, os problemas financeiros e as brigas, não é? Começam a aparecer. Então, tem esse problema aí, os problemas financeiros e a questão também dos filhos, são alguns dos fatos que contribuem para que hajam essas discussões. Na terceira questão, nós temos o seguinte: no trecho, em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha, com o intuito de proteger mulheres de agressões, mas poucos foram os seus avanços. A conjunção mas, que introduz a segunda oração, não é? Que é essa oração aqui, ou seja, ela inicia essa segunda oração aqui, não é? Introduz, começa, inicia, estabelece uma ideia de quê? Ou seja, não é? Qual a ideia que essa conjunção ela nos traz? É uma ideia de explicação, é uma ideia de conclusão, é uma ideia de adição ou uma ideia de oposição, não é? Então, a gente tem uma lei que garante, não é, que as mulheres tenham proteção contra agressões. Porém, né, o oposto acontece algo que é adverso, que ela realmente o que não está avançando, né? Então é uma ideia o que de contraste, de oposição. Então letra D. Na quarta questão e última, qual a proposta de solução apresentada pelo texto
para resolver o problema. Lá no último parágrafo, que é a conclusão, a gente vai encontrar inúmeras propostas de solução. A Débora, essa aluna, ela consegue apontar várias sugestões. Então, você pode colocar uma ou duas, você pode resumir, que eu vou aceitar também como resposta correta, certo? Então, na verdade, eu coloquei todas, né, para vocês visualizarem como um todo, né, todas as soluções que ela apontou para resolver esse problema da agressão contra as mulheres. Então, é necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também devem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer um apoio psicológico, tanto à vítima como também ao agressor, seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. Então, a gente viu aí, ela enumerou várias sugestões, né, que podem, no caso, solucionar todo esse problema da agressão. Okay? Então, quem colocou um, quem colocou dois, quem colocou todos, tá de bom tamanho, certo? Então, gente, é só isso, tá? Espero que vocês tenham apreciado a aula, né? A aula sobre esse tema, sobre o artigo de opinião. Espero que vocês tenham entendido, principalmente as partes, né, que compõem um texto de opinião, não é? Que vocês consigam entender exatamente como que é estruturado esse tipo de texto, não é? Que ele tem introdução, que ele tem o seu desenvolvimento, que ele tem a conclusão, que cada parte ela tem a sua função também, né? Tem a tese, que é logo lá na introdução, e que você vai confirmar essa tese, que você vai desenvolver essa tese no decorrer do desenvolvimento, e você vai concluir o seu texto, ou confirmando o que você falou, né? Fazendo uma síntese lá no final, ou você apontando sugestões para o problema, que foi o que fez a Débora aí nesse texto. Então, um grande abraço, até a próxima aula.